Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia diante da presença do Senhor, né? Hoje, dia 28 de novembro de 2024, estamos já a 843 dias do término da geração da figueira. Glória a Deus por isso. Isso nos faz ficar alertas, né? Alegres, porque o tempo aqui tá acabando, né? Boa noite, Aline, seja bem-vinda. O tempo aqui tá terminando, glória a Deus por isso. E por isso nós estamos alegres, né? Mais um dia vencido na presença do Pai. E mais um dia de alegria, né? Porque o tempo está avançando e nós estamos correndo para os braços de Jesus. Você está correndo para os braços de Jesus? Eu tô querendo correr. Shalom, Andréia. Eu estou aqui lutando com o Senhor para estar nos braços dele, em nome de Jesus. Paz, Vânia, Shalom, Leninha. E assim nós vamos caminhando, né? Aqui ontem foi um calor de 40 graus. Hoje, graças a Deus, começou a chover. Mas o clima tá... Não, parece que não tem umidade no ar. Shalom, Viviane. Irmãos, hoje tem muita coisa aí que a gente tá vendo, né? Não sei se vocês viram que o valor o valor do imposto que nós vamos ter que pagar pelos bichinhos que a gente tem, vocês viram? O valor do imposto que nós vamos ter que pagar por ter um bichinho de estimação em casa. O bichinho vai ser chipado, só que no chip do bichinho estão as nossas informações, não é a informação do bichinho, são as nossas. Entendeu? Olha a jogada de mestre deles, para acostumar a população a receber o chip no seu corpo. É coisa terrível. Na Alemanha foi aprovada semana passada. E o mesmo valor da Alemanha, 750 ou 740 reais por cabeça. Vocês imaginam aquelas pessoas que cuidam por amor aos bichos, que não tem condição, entendeu? Exatamente, é isso que nós estávamos falando, a quantidade de animais que vão ser abandonados. Eu espero que isso não dê certo, eu espero, mas na realidade, o foco não é o animal, somos nós. O foco não são eles, somos nós, porque tudo vai estar lá, até as picadas que você tomou ou deixou de tomar, sabia? Que vai estar as picadinhas do bichinho, mas as picadas suas também. Os meus, nunca dei uma picada nos meus. Entenderam? Irmãos, isso é sinal que o controle está chegando. Paz, Joelma, Shalom, Adriana. Entenderam? Isso é sinal que o controle está chegando. Está chegando muito rápido. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês e para aqueles que vão me ouvir depois. Presta atenção no que eu vou falar. O que eu vou falar aqui é coisa séria. Eu, não, na minha visão, naquilo que eu entendo, presta atenção. Aquilo que foi, né? Aquilo que foi dado nas pessoas, passado, presta atenção no que eu vou falar. Até então, que ficou no passado aqui, na minha visão é para matança, né? Para exterminar. Mas eu vou dizer agora uma coisa para você. Vai vir um outro fechamento de tudo, tá? Já tá vindo. Assim que o laranjão lá botar a coroa na cabeça, pode ter certeza, não vai demorar muito tempo, nós vamos ser fechados outra vez. E eles vão vir com um negocinho para dar de novo no seu bracinho. Vou dizer uma coisa para você, daqui para frente o negócio não vai ser para brincar, não vai ser para matar. Não será para matar.
será para te fazer virar máquina com eles. Aqueles que já receberam, que estão aí já com a quinta, né, quarta, quinta, né, eles já estão quase prontos para virar máquina. Tá entendendo? Aqueles que não estão indo embora. Por quê? Porque o corpo rejeita. O corpo rejeita o líquido. Entenderam? Mas daqui para frente o negócio vai ser... Até agora foi um ensaio. Foi um teste. E foi para eliminar boa parte da população. Mas daqui para frente não. Entendeu? Queria contar glória ao Pai naquela noite, tive resposta imediata do Senhor na oração, depois da oração que pedi na live. Amém, minha irmã, amém. Deus abençoe a tua vida. Entendeu? Exatamente. Para mim, na minha visão, foi para exterminar. Mas daqui para frente não vai ser para isso. Não. Daqui para frente ele vai dar continuidade nos que tiver na quinta. E se não tiver, o que você tomar vai ser já para te preparar para a marca. Pode ter certeza disso. São 2 etapas, irmãos, 2 etapas. Boa noite, Joelisa. 2 etapas do plano, né? Eles não podem avançar tudo de uma vez, porque senão o povo assusta. E uma das etapas é os bichinhos. Uma das etapas é chipar os bichinhos. Quer dizer, vão chipar os bichinhos, não é isso? Com as tuas informações no bichinho, com as tuas marcas no bichinho, que você, né, os líquidos que você tomou, e os líquidos do bichinho também, entendeu? Então, irmão, fica alerta, seja resistência. Nós vamos precisar ser resistência. Entenderam? Eu e minha filha estavam conversando aqui agora há pouco, que ela chegou do trabalho, e nós estamos colocando que nós vamos ser resistência, nós não vamos. Nossos bichinhos, nós morremos com eles. Entendeu? Presta atenção no que eu vou lhe falar, uma notícia hoje quente, né? A ONU, nós aqui não estamos sabendo disso, mas o pessoal do México está. A ONU está em reuniões para fechar as igrejas em 2025. Entendeu? A ONU está fazendo reuniões para fechar as igrejas em 2025. Eles não conseguiram na passada. Então quer dizer que na próxima, né? Na próxima P, né? Na próxima PAN, né? Eles vão fechar as igrejas definitivamente. Boa noite, Ana Paula. Estão entendendo? Presta atenção. Eu tô sabendo isso aqui, irmãos, é por um site, tá? Por uns irmãos que eu sigo do site. Por uns canais que eu sigo do México. E lá eles já estão sabendo e estão em oração. Lá no México eles estão em oração. Porque eles vão fechar qualquer tipo de reunião, qualquer tipo, até online. Estão entendendo? Prestem atenção. Mais uma coisa. Um irmão lá do México entrou na inteligência artificial, a inteligência do Satanás, que é o próprio Satanás que fala ali, e perguntou para ele: quantos candidatos são a anticristo? Olha o que ele respondeu. 5 candidatos a anticristo, então nós não estamos com a percepção errada. Aí perguntaram para ele, né, pro bicho que tá lá dentro dela, né? Quem é o número 1? Adivinha quem ele disse? Não foi quem a gente acha que é, não. Foi o Macron, o macarrão. O menino de Júpiter. O menino Júpiter. Então, presta atenção.
um irmão lá do México perguntou à inteligência de Satanás, que se chama inteligência artificial, e você já reparou que IA é o nome de Deus? Yahuwah, IA. E a inteligência artificial é IA também? Você já reparou isso? Você já reparou isso? Presta atenção. É para a gente ficar de orelha em pé. Então foi perguntada para essa inteligência artificial de Satanás quem seriam os candidatos a anticristo. E ela disse que tem 5. Aí perguntaram para o dito cujo, né? Quem é o número 1? E ele respondeu, é o Júpiter da França. Entenderam, né? Macarrão tá na liderança. Vamos aguardar para ver, né? Mas como nós estamos estudando, hoje é a segunda parte do nosso estudo do anticristo, das características dele, então eu quero que você preste bastante atenção no capítulo 9 de Daniel, tá? Capítulo 9 de Daniel. Ali tem as características do anticristo. Nós lemos ontem o capítulo 8 e nós vamos ler agora o capítulo 9. Eu quero que você preste bastante atenção, tá? Porque depois eu vou explicar para você, eu vou ler a vida do sujeito que faz parte disso daqui. Para vocês entenderem porque as qualidades dele, ou melhor, né? As características dele serão as características do próximo. Entenderam, irmãos? Presta atenção. As qualidades, ou a qualidade, né? As características tenebrosas desse homem serão as características do próximo, tá? Então diz assim: no ano primeiro de Dario, eu tô lendo na versão Ferreira de Almeida, tá? Daniel 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Era só um pouquinho, gente. Não, eu tô no capítulo errado, desculpa, peraí. Não, é capítulo 8, me perdoa. O 9 é amanhã, é o capítulo 8, me perdoa aí, tá? Tá chovendo e tá chovendo, parece que forte. Qualquer coisa eu vou lá pra dentro, tá? Vamos ver como é que vai ser aqui. O rapaz arrumou o telhado, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos aguardar, né? Vamos lá. Desculpa, gente, é capítulo 8, tá? Perdão aí que eu errei o capítulo aqui. É capítulo 8 de Daniel, tá? Presta atenção. No ano terceiro do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu a princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Elão é Irã, tá, gente? Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas. Presta atenção, um carneiro com 2 pontas. E as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que o outro, e a mais alta subiu por último. Presta atenção. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte, e para o meio-dia. E nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Presta atenção, é um carneiro com 2 chifres, um maior que o outro, quer dizer, está falando do reino Medo-Persa. E ele fazia conforme a sua vontade e engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente.
tá? Ele vinha da Grécia, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Por que sem tocar no chão? Porque ele era rápido. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Então aquele bode, ele vinha do Ocidente, ele vinha da Grécia. Ele era chamado de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Ele era rápido. Ele em 10 anos conquistou o mundo habitado naquele período todinho. Presta atenção. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. É quando a Grécia destrona os medos persas. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se com ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as 2 pontas, quer dizer, quebrou o poder. Pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Presta atenção. Então, esse como é que diz? Esse animal que ele veio, né? Sem tocar no chão, era um bode sem tocar no chão. Ele suplanta o carneiro. Então o carneiro se desmancha, o governo medo-persa vai à ruína, tá? E o bode se engrandeceu em grande maneira. Mas estando na sua maior força, quando Alexandre Magno estava no seu auge, aquela grande ponta foi quebrada. Quer dizer, ele morre. E subiram no seu lugar 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena. Quem é que subiu? 4 generais, Cassandro, Ptolomeu, Antígono e Seleuco. São os quatro capitães, ou os 4 marechais de Alexandre o Grande. Eles assumem o poder. Olha aqui, ó. E se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas deitou por terra e pisou. Espera só um pouquinho. Versículo 8. Subiram no seu lugar 4 também notáveis, quer dizer, 4 marechais, para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas deitou por terra e os pisou. Olha isso. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício. Isso aqui é o Antíoco Epifânio, que ele se levanta, tá? E ele tira do templo o antigo sacrifício, o contínuo sacrifício. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra, quando Antíoco Epifânio entra e coloca um cerdo, ou quer dizer, um porco, para ser sacrificado no lugar da ovelha. Nós vamos amanhã entender o porquê que ele faz isso, tá? E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Então Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém, entrou no templo, colocou um porco para ser morto no lugar do carneiro. Ele coloca uma estátua de Júpiter dentro do templo de Jerusalém. Ele rouba todos os utensílios de ouro que tinham dentro do templo, ele rouba tudo, porque ele precisava de dinheiro. Depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? Então quer dizer, um anjo está falando para o outro anjo, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se apresentou diante uma como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse a Gabriel: dá a entender a este a visão. Irmãos, eu achei tão interessante, tem um pastor que eu sigo, ele é mexicano também, e ele disse o seguinte, que ele acha que esse homem que estava na margem do rio Ulai, Daniel viu João. É até loucura falar uma coisa dessa, mas pode ser. Ele fala, irmãos, eu parece que eu vejo que João, ele foi transportado para o tempo do Apocalipse. Eu achei interessante, não estou dizendo que ele está certo, mas eu achei muito interessante para a gente pensar. Porque é um homem, né, a voz de um homem, nas margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Por isso que esse pastor acha que ele foi transportado para o tempo de João. Que coisa mais maravilhosa isso. Mas a gente não tem certeza, né? Mas é interessante. Olha aqui, ó. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Irmãos, quando você tem uma revelação muito forte do Senhor, presta atenção. Isso não é só para Daniel, isso é para todos aqueles, Shalom, Luciana, que Deus revela coisas pesadas. A pessoa cai num sono profundo, porque o corpo não aguenta. Foi o que aconteceu com Daniel. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei, quer dizer, Alexandre o Grande. Shalom, Patrícia. Boa noite, Alberto. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão na mesma nação. Então foi dividido o reino de Alexandre o Grande para 4 generais, mas não com a força do primeiro. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Escuta isso, destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração. Se engrandecerá e por causa da tranquilidade destruirá a muitos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Isso já está falando da agora, nesse momento agora. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo por alguns dias. Então levantei-me e tratei dos negócios do rei, e espantei-me acerca da visão. E não havia quem a entendesse. Agora presta atenção no que eu vou ler para você. Isso aqui, ele está anunciando a ponta pequena que levanta, que é Antíoco Epifânio, no tempo dos 4 generais. Tá? Ele vem do Seleuco, tá? Ele vem da Síria. Presta atenção, ele vem da Síria. Ele é um protótipo do que será o homem que vai vir agora. Presta atenção, isso aqui que eu vou ler para você. Olha, presta atenção. Antíoco Epifânes, tá?
Foi um rei grego do Império Seleucida, que reinou sobre a Síria de 175 a.C. a 164 a.C. Ele é famoso por quase ter conquistado o Egito e por sua brutal perseguição aos judeus, o que precipitou a revolta dos Macabeus. Você vai ler isso aqui com precisão. Na Bíblia Católica tem 2 livros de Macabeus. Leiam lá, ou se você tiver o apócrifo, leia ele, tá? Antíoco Epifanes foi um governante implacável e muitas vezes caprichoso. Ele é propriamente Antíoco IV, mas tomou para si o título de Epifanes, que significa ilustre, o Deus manifesto. Era isso que ele se achava. Presta atenção, eu queria que você marcasse aí o que é que ele se achava. Ele se achava que ele era ilustre e que ele era Deus manifesto. Presta atenção, presta atenção. No entanto, seu comportamento bizarro e blasfemo lhe rendeu outro apelido entre os judeus, Epimanes. Então, os judeus colocaram o nome dele de Epimanes, que significa louco. Uma discussão entre Antíoco Epifanes e um embaixador romano chamado Galus Popilus Laenas é a origem do ditado: desenhar uma linha na areia. Quando Antíoco levou seu exército contra o Egito em 168 a.C., Pompílus ficou em seu caminho e lhe entregou uma mensagem do Senado romano, ordenando que parasse o ataque. Antíoco respondeu que pensaria no assunto e discutiria com seu conselho. Momento em que Pompílio desenhou um círculo na areia ao redor de Antíoco e lhe disse que se ele não desse uma resposta ao Senado romano antes de cruzar a linha na areia, Roma declararia guerra. Antíoco resolveu se retirar, conforme solicitado por Roma. Mas o conflito mais famoso ligado a Antíoco Epifanes é a revolta dos Macabeus. Aquela parte da Bíblia que eles dizem que ficou 400 anos sem acontecer nada, né? Que os pastores pregavam isso pra gente. Na verdade aconteceu. Aconteceu a Batalha dos Macabeus. Aconteceu a, resistência judaica contra Antíoco Epifanes. Que engraçado que ele vem um pouquinho antes do Messias verdadeiro, né? Que é Jesus. Que coisa engraçada, né? 164 a.C. Olha isso. Naquela época da história, havia 2 facções no judaísmo. Os helenistas, tá? Porque Antíoco Epifânio comprou muitos sacerdotes, presta atenção, que haviam aceitado as práticas pagãs e a cultura grega. E os tradicionalistas, que eram fiéis à lei mosaica e aos costumes antigos. Supostamente para evitar uma guerra civil entre essas 2 facções, Antíoco fez um decreto proibindo os ritos e a adoração judaica, ordenando que os judeus adorassem a Zeus em vez de a Yahvé. Ele não estava apenas tentando helenizar os judeus, mas também eliminar totalmente todos os traços da cultura judaica, quer dizer, eliminar o Deus de Israel. É claro que os judeus se rebelaram contra os seus decretos. Escuta isso, porque você precisa aprender com esses judeus dessa época. Nós precisamos aprender, nós temos que entender que nós vamos ter que ser resistência a isso tudo. Você está preparado para ser resistência? Como os macabeus estavam? Pois é. Tem que pensar nisso. Em um ato de desrespeito descarado, Antíoco invadiu o templo de Jerusalém, roubando seus tesouros, erguendo um altar para Zeus. Na outra fala de Júpiter, né? É a mesma coisa, tá, gente? É quase a mesma coisa. E sacrificando porcos no altar. Quando os judeus expressaram sua indignação com a profanação do templo, Antíoco respondeu massacrando um grande número de judeus e vendendo outros como escravos.
ele emitiu decretos ainda mais draconianos. A realização do rito da circuncisão era punida com a morte. Irmãos, se vocês lerem o que eles faziam com as mães que circuncidavam seus bebês, vocês não têm noção. Eu li, eu cheguei a passar mal. Eu cheguei a passar mal com o que ele fazia com as mulheres que tinham seus bebês e circuncidavam seus bebês. É coisa tremenda, irmãos. É coisa tremenda o que esse homem fez. Vocês não têm noção do que esse homem foi. Isso aqui, o que está falando aqui, não dá para sentir a ponta do que realmente é. Tá? Olha aqui, ó. Ele emitiu decretos ainda mais draconianos. A realização do rito da circuncisão era punida com morte. E os judeus de todos os lugares foram obrigados a sacrificar a deuses pagãos e a comer carne de porco. A resposta dos judeus foi pegar em armas e lutar. Em 167 e 166 a.C., Judas Macabeu liderou os judeus em uma série de vitórias sobre as forças militares dos sírios gregos. Depois de derrotar Antíoco e os Seleucidas, os judeus limparam e restauraram o templo em cerca de 165 a.C. Antíoco Epífanes é uma figura tirânica da história judaica e também é um prenúncio do anticristo vindouro. O profeta Daniel prevê uma atrocidade no tempo do fim. A profecia de Daniel diz respeito a um governante vindouro que fará com que as ofertas parem no templo e estabelecerá uma abominação que causa desolação. Embora o que Antíoco fez certamente se qualifique como uma abominação, Jesus fala da profecia de Daniel como tendo um cumprimento ainda futuro. O anticristo será o modelo de Antíoco Epífanes em seu grande orgulho, ações de blasfêmia e ódio aos judeus. Presta atenção, meu irmão. Para nós entendermos o que é o anticristo de agora, exatamente, ele é o chifre pequeno. Mas esse chifre pequeno vai levantar agora de novo. Nos próximos meses, eu acredito que ele já está levantando. Como eu disse no começo da live. Que foi perguntado para a inteligência artificial. Quem eram? Quantos prováveis anticristos? Ela deu 5. Certo? E perguntou quem é o em primeiro lugar. E ela disse que era o menino lá de Paris, né? Que se sente Deus. Eu não sei se você sabe, mas ele se sente Deus. Eu não estou falando que é ele. Eu estou aqui conversando com você sobre as características. Epifânio, Antíoco Epifânio, era devoto de Júpiter. Ele se considerava Júpiter também. Esse menino de Paris também se considera Júpiter. Ele se considera uma divindade. E o Chiquinho o recebeu como divindade dentro da cidade das Sete Colinas. Tem um vídeo dele entrando como divindade e se assentando nos primeiros bancos para ser colocado não sei o que nele lá, o que eles iam colocar nele. Ele tem entrada aberta na cidade das Sete Colinas. E não podemos esquecer que a estátua que dizem ser Pedro, na verdade é Júpiter, na entrada da cidade das Sete Colinas. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos estudando as características do anticristo. Então eu estou aqui trazendo para você bem devagar, bem desenhado, como que isso vai se dar. Quais são os capítulos que você tem que ler para você entender também? O que você tem que procurar? Procure, meu irmão. Procure. Dentro da internet tem muita coisa sobre Antíoco Epífanes. Procura sobre ele. O que você achar dele, você pode jogar no que vai vir agora. E uma das coisas, ele era mestre em magia.
Antíoco Epifanes, ele era mestre em magia. Ele era mestre, como é que diz? Em ver sorte. Ele era mestre no ocultismo. Nada diferente dos 5 que estão aí na frente. Todos os 5 que estão aí na frente. Quem são? Já te falei. Nós temos 3, a besta que sobe da terra, que é o Mosca, o Jared e o Laranjão. Que eu não sei se vocês viram um vídeo, eu coloquei até lá no grupo. Um vídeo sobre o porquê que ele tem aquela aparência alaranjado, ele tem uma aparência dourada. Irmãos, lembra que eu falei que ele é o 5º grau da magia? Tá lembrado disso? Pois é, saiu um vídeo sobre isso, um vídeo americano, que a inteligência, né? A inteligência do Satanás traduziu para o português. Então, todos eles são versados na magia. Todos são versados na magia. Interessante que tem uma irmã que me mandou hoje de manhã. Uma irmã me mandou hoje de manhã, porque ele tem a aparência, ele é o protótipo ele é igualzinho, é como se fosse o irmão gêmeo do Elvis Presley. E os dois são versados em magia, ilusão, ilusionismo. Entenderam? Lembra do Reagan, que apareceu ele e o Reagan na foto da The Economist, tá lembrado? Também versado no ilusionismo, na magia. Então presta atenção, ele pertence a essa seita dourada, presta atenção, eles mexem com coisa grossa. Hoje de manhã ao meio-dia, assistindo a live do Daniel Lopes, se você puder assista a live dele de hoje, ele mostra aqui o pessoal do escudo vermelho, né? Do escudo vermelho, que são dono dos bancos do mundo, né? Levantaram. Pois é, esse negócio do Elvis está vivo, agora eu entendo o que é isso. Sabe o que é? Eles são néfilins. Então tá vivo mesmo. Pode ter certeza que tá vivo, vem vir em outro corpo. Vai vir em outro corpo. Irmãos, prestem atenção. E o Daniel descobriu que o pessoal do escudo vermelho, que são os grandes desse mundo, que mantém a finança desse mundo, levantou o Laranjão de uma queda financeira muito grande em 1990, ele ia perdendo tudo. Eu lembro dessa fase, porque ele tinha até um programa na TV. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que ficar alerta com os 3 que estão subindo da terra e os 2 que estão subindo do mar, que é o menino de Paris, que diz que é Júpiter, e o Chiquinho. Esses são os 5. Você lembra, né, Leninha? Então. Eles levantaram ele da noite pro dia. Da noite pro dia ele enriqueceu tudo outra vez. Por quê? O que existe ali? Uma coisa a gente sabe, todos são parentes. Todos são de uma linhagem só. Eles são a linhagem da realeza negra. Irmãos, a realeza negra não está da linha do Equador para baixo, tá? A realeza negra, ela está do Equador para cima. Todos eles são parentes. Presta atenção. Outro detalhe. Você já viu o nome do filho do Laranjão? Você já viu? Pois é, você sabia que tem um livro sobre ele escrito há mais de 100 anos? É outro para ficar esperto. Você já viu o tamanho da criança? Você já viu o tamanho da criança? Presta atenção. Irmã Ruth, você está exagerando. Não, minha irmã, eu estou colocando para você na mesa tudo aquilo que eu tenho pesquisado, tudo aquilo que tem vindo na minha mão. Então, nós estamos aqui conversando para que você também fique antenado. Irmão, não custa você pegar a tua Bíblia, leia Daniel 7, 8, 9.
Amanhã eu vou ler o 9, mas eu vou ler o 9 interpretando ponto por ponto. Já está tudo preparado aqui. Eu já anotei 2 páginas para ler aqui para vocês, de tudo que eu anotei hoje. Para trazer amanhã, para a gente pensar junto. Presta atenção, meus irmãos. Nós estamos a poucos meses de ver quem será esse homem. Tá? E esse negócio dos cachorros aqui no Brasil, isso não é à toa. Entendeu? Isso, Luciana, leia com atenção. Pesquisando no celular sobre a vida de Antíoco Epifanes. Presta atenção, pesquisa no celular. Vocês vão achar muita coisa. Vai anotando as características dele. Como ele era maluco. Tanto que colocaram o nome dele de Epimanes. Tá? Colocaram o nome dele de, não Epífanes, que Epífanes significa ilustre. O Deus conosco, tá? Ele se sentia Deus, ele era Júpiter, né? Entenderam? Então presta bastante atenção, leiam esses capítulos para vocês poderem entender o que vem vindo por aí. Porque a palavra de Deus, Salomão disse que não há nada no mundo que seja que não foi. Tudo que vai ser já aconteceu. O que vem vindo aí, as características dele estão dentro deste homem. Não se esqueça que os gregos só copulavam com as mulheres para poder ter filhos, mas o amor deles não era das mulheres. Tá entendendo? Presta atenção, meu irmão. Você sabia disso? Que o amor do grego não era para a mulher, mas sim para outro homem? Você sabia disso? Então, Antíoco Epifanes não é diferente. Eles copulavam com as mulheres para ter filhos, descendência. Mas o amor deles era para os outros homens. Tanto que se você olhar os, como é que diz? O que eles chamam de esculturas, né? Se você olhar todos os vasos culturais deles, é um homem, eles já acostumavam o menininho desde pequenininho. Eles já praticavam aquele negócio que chama P, né? P, tracinho do, tracinho fi, tracinho li, tracinho a. Entendeu? Eles já praticavam isso, acostumando os meninos a serem coloridos. Tá entendendo? Exatamente, só coloca o oi, só coloca o o. Isso, exatamente isso daí. Desde pequenininhos, você pega os vasos deles, os vasos esculpidos, tava lá o homem com a criança pequenininha, os dois nus. Para você ter ideia, eles eram tão malucos que as Olimpíadas, eles estavam todos nus. Eles passavam óleo no corpo para aparecer mais a protuberância deles, ou protuberância, né? Deles, entenderam? Os músculos. Você está vendo hoje as academias que o povo venera o seu próprio corpo? É como era na Grécia, no tempo de Antíoco Epifanes. Entenderam? Como era na Grécia no tempo de Roma. Como é que você acha que a Grécia venceu Roma? Eu lembro que eu fazia história da arte. Presta atenção nisso. Eu fazia história da arte e num dos livros dizia assim, que os gregos venceram os romanos com o doce veneno da luxúria. Os gregos venceram os romanos com o doce veneno da depravação. Entenderam? Você sabia, não sei se foi Nero, se alguém aí lembrar quem foi, teve um dos Neros, né? Um dos Neros que fez de um menino de 18 anos uma menina. Entendeu? Fez de um menino de 18 anos uma menina, para você ver que já tinha operação naquela época. Ele fez os médicos da época transformarem o rapazinho numa menina porque parecia com a ex-esposa dele. Tá entendendo?
Era esse mundo que se vivia. Foi Nero, né, pastor? Nero, né? Então eu não estou errada, não. Entendeu? É esse mundo que se vivia. Nero também foi considerado um anticristo. Olha só Nero. Nero não gostava das mulheres, ele gostava de um rapaz que mandou transformar ele em mulher. Por quê? Porque o doce veneno dos gregos penetraram como é que diz? A virilidade dos romanos. Mas eles já eram sem vergonha do mesmo jeito. Tudo igual. Farinha do mesmo saco. Mas para você entender, agora, presta atenção no que eu vou dizer. Destes cinco, um gosta de robô, né? O outro, pelo que consta, é um Néfilin que é casado com um Néfilin, né? O outro que consta aí na mídia, é uma mulher invertido de homem, né? Casado com outra mulher, né? O Chiquinho, né? O Chiquinho é P, tracinho do, né? Faz coisinha, sacrifica, né? Pra Moloque, né? Sacrifica pra Moloque, entendendo? Exatamente, o Calígula foi um dos piores, né? Foi um dos piores. E o menino de Paris, que se chama Júpiter, é casado com um homem que se veste de mulher. Então, presta atenção. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos analisando a característica de quem está vindo aí. Ele tem que ter as características de Antíoco Epifânio. Ele tem as características de Antíoco Epifânio. Sim, também tem o Obama, mas ele não entra ainda, viu? Ele não entra, ele está por trás nos bastidores. Pode ser que entre. Mas nesse momento existem 5. E engraçado que a inteligência de Satanás falou para esse irmão no México que são 5 candidatos. E que o primeiro, gente, eu não estou falando que é. Eu estou falando que a inteligência do Satanás falou para esse irmão no México, ele perguntou. E o primeiro lugar está o menino de Paris, que se diz que é Júpiter. Então vamos ficar ligados, antenados, exatamente casado com o homem. Aliás, né? Os Rockefeller também, né? São casados com homens. Essa elite toda, irmãos, eles são tudo dá pra virada. Entendeu? Sim, quem governa é ele. Então, prestem atenção. Agora, o que nós temos em evidência para a gente observar? Pode ser que seja o cara, pode ser que seja o cara aí. Mas o que está em evidência nesse momento, nítido aos nossos olhos, e confirma o que a gente falou quando eu ouvi hoje esse irmão falando sobre isso, entendeu? Sobre exatamente tudo invertido, sobre isso daí. E eu vi de madrugada esse vídeo, eu até copiei o vídeo e coloquei lá no grupo. Pedi pro pessoal ver, pedi pro pessoal observar também o Elvis Presley, né? Mas o pessoal acho que, sabe, às vezes eu fico triste porque a gente coloca para o pessoal ter, como é que diz, entender, mas parece que as pessoas não gostaram, acho que não gostaram do que eu coloquei lá. Mas, irmãos, nós temos que abrir a cabeça, nós temos que ter entendimento. A palavra de Deus diz que a gente erra a gente erra por não ter conhecimento. Graça e paz, Clarinda. Ainda bem, Leninha, que você viu. Porque é o seguinte, meus irmãos, se nós tivermos conhecimento dessas coisas, presta atenção, nós vamos saber como nos portar naquilo que está vindo aí. Uma coisa você pode ter certeza, eu nunca falei isso, mas vou falar agora. A resistência que foi os macabeus é a resistência que o povo de Deus tem que ter agora, daqui para frente. Nós temos, Aline, nós temos que ter a resistência dos macabeus. Entenderam? Nós precisamos ter a resistência dos macabeus. Presta atenção, meus irmãos. Adquira um conhecimento enquanto nós ainda estamos aqui.
porque em breves dias, não vai demorar muito, nós não vamos mais ter internet. Para você estar aqui, você vai ter que ter regras do governo. E essas regras nós não podemos ter. Entenderam? Então presta atenção. Guarda as palavras, anota. Para que quando você estiver sozinho, você não seja confundido. Você vá na palavra de Deus e veja. E vou te dar um conselho. Começa a organizar um lugar na sua casa para esconder a Bíblia. Tô falando sério, não tô brincando não, hein? Começa a organizar um lugar na tua casa, no chão, em algum lugar que você possa esconder a palavra de Deus. Pega ela, enrola toda, bem enrolado. Vou te dizer, um lugar ótimo para guardar, no lixinho do banheiro. Lá no fundo do lixo do banheiro, debaixo do saquinho de lixo, você põe a tua Bíblia enrolada. E deixa o lixo sempre cheio, porque ali ninguém vai chegar. Entendeu? Guarda a palavra de Deus. Exatamente, se tiver internet, não vai ter Cristo. Exatamente, você falou tudo, Luciana. Você falou tudo, minha irmã. A nossa internet vai ser o Espírito Santo. Ele vai nos dizer como é que nós vamos nos movimentar. Ele vai tocar no nosso coração para orar uns pelos outros. Entendendo? Presta atenção. Irmãos, eu vou contar uma coisa aqui. Eu contei para uma irmã, acho que foi para Luciana que eu contei. O que aconteceu, uma experiência que eu tive. Quando eu estava naquela situação difícil toda. Uma noite eu tive um sonho muito sério. Eu estava numa praia. Escuta isso aqui, para você entender o que o Espírito Santo faz. Eu estava numa praia, mas eu estava, sabe quando tem na praia, tem aqueles muros de contenção na praia, que eles são feitos de pedra, sabe? Então eu estava em cima do muro desse, entendeu? Tá entendendo? Eu estava em cima do muro desse e eu via chegar um carro lá embaixo, na areia da praia. E desciam 4 homens daquele carro. E eles tiraram uma mulher, uma moça de dentro do porta-mala do carro. E eles ali estavam fazendo atrocidades com a menina. E eu comecei a orar por aquela moça e eu acordei apavorada. Eu não lembro, irmãos, porque eu não sou ligada em marca de carro, mas eu lembro de uma coisa, o carro era branco e tinha um porta-mala grande. Irmãos, até hoje eu tenho essa cena na minha mente. Aquela noite eu passei a noite intercedendo por aquela moça. Eu senti que Deus estava me levantando para orar por aquela moça que eu não sei quem é, eu não sei em que lugar foi, eu só sei que foi numa praia. E até o dia de hoje eu tenho as cenas marcadas na minha mente de uma forma tremenda. De uma forma tremenda. Eu já contei isso aqui, né? Já contei. Outra coisa que eu tenho na minha mente marcada, na minha mente, eu vejo uma mulher na minha mente. É marcado na minha cabeça. E eu oro por ela todos os dias. Eu peço a Deus dar força para ela. Eu vejo ela saindo da porta do apartamento. As lágrimas descendo no chão. Ela tem uma mochila na mão. Ela sai da porta do apartamento. E ela caminha rumo ao elevador. E ela ali, como ela foi jogada fora pela família. E ela foi jogada fora por amor a Cristo. E isso já tem uns 2 anos, faz uns 2 anos que essa cena veio na minha mente. E até hoje eu não me esqueço disso. E eu oro por essa pessoa. Eu não sei quem ela é. Eu não sei. Entendeu? Deus me deu um sonho com meu filho de assalto, contei para ele e orei. Hoje ele foi abordado por 2 rapazes, o Senhor deu livramento. É isso aí, meus irmãos. É isso aí. Deus avisa antes de acontecer. Eu tenho essas 2 mulheres na minha cabeça. Uma
que estava sendo abusada por aqueles homens. E aquela noite eu passei a noite inteira orando por aquela moça. Não sei quem é, nunca soube, mas a imagem está na minha mente até hoje. Isso já tem mais de 15 anos. E a outra é essa pessoa, que eu não sei quem é, mas se ela não foi, ainda vai ser jogada fora do apartamento pela família. E ela caminha com a mochila dela, parece que eu tô vendo ela caminhando, o corredor do apartamento é branco, sabe, a ala do, ali onde fica o elevador, e a porta é uma porta assim, ela é recuada da parte, tem um, como se fosse um, como é que eu posso dizer, como se fosse uma soleira para entrar na porta, entenderam? E ali tem um espaço até chegar no como é que chama? No elevador. E eu vejo as lágrimas dela caindo, e as lágrimas fazem barulho da quantidade de lágrimas que ela tem. E eu oro todo dia para o Senhor, aliás, toda vez que eu lembro disso quase todo dia, né? E eu oro ao Senhor, é o hall, exatamente, o hall de entrada. Tem é como se fosse, é assim, ó, tem um recuo, tem a porta aqui, aí tem a parede, depois é que você sai para ir pro elevador, entendeu? E ali eu vejo ela fechando a porta e as lágrimas caem pesadas no chão. E eu digo para vocês, eu não sei quem é, mas eu sei que essa pessoa vai sofrer muito e ela vai ser colocada para fora do apartamento pela própria família. Entendeu? Eu sempre, de vez em quando eu tô, quase todo dia eu lembro, mas para falar nas lives às vezes eu não lembro. Então, meus irmãos, essa é a internet do Criador, entendeu? Essa será a internet do Criador. Se você estiver ligado no trono da graça, o Espírito Santo te fará lembrar de tudo aquilo que ele vos tem dito, que você está lendo. Você está lendo? Você tem que ler. O Espírito Santo te fará lembrar de tudo e te fará lembrar dos irmãos e te mostrará a tua oração aonde tem que ir. Entendeu? Entendeu? Presta atenção, meus irmãos. Fica alerta. Se liga na internet do Criador. Começa a exercitar a internet do Criador. Não deixa para exercitar na hora. Você vai ficar tão nervoso de exercitar na hora que você não vai ter força para raciocinar. Você precisa exercitar agora. Você precisa ler o livro de Macabeus. Procure ler o livro de Macabeus para você aprender a ser resistência. Não é pegar em armas, não. É ser resistência moral. Ser resistência do nosso Deus. Eles não estavam ligando se eles iam morrer ou viver. Eles estavam defendendo a sua fé. Entendeu? Exatamente, Patrícia. Vai ser o Espírito Santo conduzindo em tudo. Entendendo? Presta atenção, meus irmãos. Nós precisamos estar firmes com Cristo. Tá entendendo? Nós precisamos estar firmes com Cristo. O Senhor vem vindo nos ajudar. O Senhor vem vindo ajudar o seu povo. A ajuda vai ser, não vai ser pequena, como foi no tempo de Macabeus. A ajuda será grande, porque os anjos do Senhor vão descer e vão nos socorrer. Você crê nisso? Pois é, tudo é possível ao que crê. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos te agradecendo, Senhor, porque nós estamos nessa noite aprendendo um pouco da característica do nosso adversário, para que nós possamos ser resistência a ele e nós possamos defender a fé de Jesus Cristo e os mandamentos de Deus, para que nós possamos, Senhor, confirmar o nosso direito de cidadania dos céus. Pai, coloca nas nossas mentes aquilo que nós temos que fazer e como nós temos que fazer. Nos dá o discernimento, nos dá, Senhor, o discernimento de como nós temos que proceder nos últimos dias de agora. Nos ajuda, Senhor, a entender
que nós precisamos orar por invisibilidade. Nós precisamos ficar invisíveis mediante o inimigo. Nós precisamos ter estratégia de luta. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós precisamos entender que apesar das lágrimas caírem, como essa mulher que eu vejo saindo do apartamento, e as lágrimas caem no chão, mas ela tem a força do poder do Espírito Santo para pegar o elevador e seguir o caminho dela. Eu vejo, Pai, que ela tem essa força. Então quer dizer que a alegria do Senhor, apesar da tristeza, a alegria do Senhor será a nossa força. Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Nos dá a força necessária para nós enfrentarmos o que já está aí e só vai piorar. Pai, eu não vou te pedir para o Senhor nos dar tempo, porque isso é oração de tolo. Eu vou te pedir para o Senhor ser conosco, para o Senhor manifestar o teu poder nas nossas vidas, o Senhor nos ajudar a caminhar rumo à pátria celestial. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, ser com cada irmão meu que aqui está e aqueles que ainda vão ouvir essa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos força. Nós te pedimos, Senhor, a oração pela vida do Adir Gualberto, que está em Manaus, Pai. Guarda ele nessa cirurgia de emergência. Não deixa que façam nada contra a vida dele. Não deixa que intentem contra a vida dele. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço pelo teu povo. Guarda os teus filhos. Guarda o teu povo, Pai. Guarda eles no nome de Jesus de Nazaré. Guarda-nos debaixo das tuas potentes asas, Pai. Porque nós precisamos ser trombetas nesse mundo. Dá-nos a força dos macabeus. Dá-nos a força dos macabeus. Sê conosco, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos por tudo, Pai. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive e reina não só por hoje, mas por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na paz do Senhor. Que o Pai abençoe a todos. Fica firme com Jesus. Coloca o teu olhar em Cristo. Coloca o teu olhar em Cristo, porque só Ele pode nos guardar. Amém? Patrícia, vai lá no direct que eu preciso falar com você. Eu já estou indo lá falar com você. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem na graça do Senhor. Deus abençoe. Amém.